Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. É excelente ter a companhia de quem nos ouve hoje, porque o nosso mergulho tem uma missão muito clara e, honestamente, muito urgente para o cenário atual. Com certeza. É um tema que não dá mais para ignorar. Exato. O objetivo hoje é entender de forma bem estruturada como construir confiança com equipes remotas. Esse é um desafio que, sabe, deixou de ser uma preocupação de nicho e virou algo absolutamente essencial para gestores e profissionais. Virou o pão de cada dia da liderança. Totalmente. E para guiar essa análise, nós trouxemos uma fonte bem específica. Nós vamos mergulhar em anotações e transcrições de um módulo focado em persuasão e presença para gerentes de projetos de programação. O que é ótimo, porque é uma área onde as pessoas lidam com coisas altamente complexas e espalhadas por vários fusos horários. Pois é. E logo de cara, a primeira grande lição das anotações é que liderar à distância não é só fazer a mesma coisa do escritório físico na frente de uma webcam. A premissa é que exige uma mudança arquitetada de mentalidade. Ok, vamos desempacotar isso. Como exatamente nós começamos a entender essa transição e essa necessidade de mudança de comportamento? Essa é a pergunta central, né? A resposta começa por entender que gerenciar no ambiente virtual exige uma mudança intencional. Não dá mais para contar com a casualidade orgânica do escritório. E o texto traça uma linha do tempo histórica muito interessante sobre isso. Aquela parte sobre as estatísticas antes da pandemia? Isso, exatamente. O trabalho remoto já estava crescendo. A fonte cita um aumento de 159% no teletrabalho entre 2005 e 2017. Nossa, é muita coisa. Sim, e os números sobre bem-estar eram altíssimos. 90% dos trabalhadores gostavam da flexibilidade, 80% relatavam menos estresse. Era uma modalidade escolhida, sabe? Quase um prêmio. Uma vantagem competitiva para reter talentos. Perfeito. O que é fascinante aqui é como a quarentena global de 2020 agiu como um verdadeiro experimento em massa forçado. Todo mundo foi empurrado para o isolamento sem aviso prévio. E sem a arquitetura de gestão necessária, o que é o mais grave. Exato. E esse experimento forçado bagunçou completamente aquelas estatísticas otimistas. Trouxe níveis de isolamento e ansiedade que não existiam quando o teletrabalho era só uma opção flexível para poucos. Foi uma ruptura brutal. E o material foca justo nesse cenário de reconstrução pós-experimento. E para explicar por que esse isolamento afeta tanto o desempenho, a fonte traz a ideia da perda de riqueza na comunicação. Um conceito poderosíssimo. A ideia de que a comunicação não é só a palavra digitada. Envolve como a mensagem viaja e é recebida pelo corpo humano. O texto cria até uma hierarquia dessa perda de riqueza, né? Cria sim. No topo dessa hierarquia, a experiência mais rica de todas é a interação frente a frente. Porque todos os canais estão abertos. Linguagem corporal, gestos... Microexpressões faciais, tom de voz, ritmo da respiração. O cérebro fica inundado de dados que validam a conversa. Mas aí descemos um degrau para videoconferência. Onde a gente perde muita coisa. Muda substancialmente. Você ainda vê o rosto, ouve a voz, capta alguns sinais, mas perde a tridimensionalidade. O contato visual é quase impossível por causa da lente da câmera e a leitura corporal fica restrita do peito para cima. E a hierarquia continua descendo. O próximo nível é o telefone, onde a visão some completamente da equação. O cérebro precisa se apoiar só no áudio, na inflexão da voz, até chegarmos na base absoluta da pirâmide, que a fonte chama de o meio mais pobre de todos, o e-mail em massa, o bulk e-mail. Fica sem voz, sem rosto, sem resposta imediata. Só palavras estáticas. A sensação é de que a comunicação vai sendo exprimida, né? E isso importa imensamente, porque nós evoluímos para depender desses pequenos sinais corporais e vocais, de forma totalmente instintiva. Para verificar a veracidade, para ver se a pessoa entendeu. Isso. Sem essa riqueza, perdemos a capacidade de construir confiança. O cérebro detesta lacunas de informação. Sem sinais visuais, a mente preenche o silêncio com dúvidas ou paranoia. O que nos leva ao grande argumento do material. A liderança remota requer um método deliberado. E aí entra o livro citado na fonte, o The Long Distance Leader, do Eikenberry e Turmel. Eles têm aquele modelo de liderança dos 3 Os. Resultados,
os outros e nós mesmos. Outcomes, others e ourselves no original. É a base estrutural de tudo. Como a gente destrincha esses 3 Os na prática? Porque resultados, por exemplo, não é só ver a pessoa online, certo? Longe disso. No escritório, presença física muitas vezes era confundida com produtividade. No remoto, focar em resultados exige métricas reais de sucesso. É sobre o que está sendo entregue, não microgerenciar o tempo de status online. Faz todo sentido. E o segundo O, os outros. É uma empatia arquitetada. O líder não vê o ambiente da equipe, então precisa investigar ativamente. A pessoa tem conexão ruim, divide espaço com a família, é entender o contexto de cada um. E o terceiro, nós mesmos, é sobre o próprio líder. Que muitas vezes é muito negligenciado, sabe? Liderar remoto gera isolamento e ansiedade. Se o líder tentar estar hiperdisponível o tempo todo, ele esgota rápido. Ele precisa cuidar da própria saúde mental para ser a âncora da equipe. Nossa, raramente falam sobre isso, mas com base nesses 3 Os, os autores dão 6 regras práticas. A primeira é usar reuniões para conectar, não só para despejar informações. Reunião online não deve ser um monólogo árido lendo planilha. O tempo síncrono é muito caro. Serve para as pessoas conversarem e debaterem. E a segunda regra expande isso. Elogiar em público. Especialmente em reuniões online para o bom trabalho ser visto. Exato, para não ficar invisível. Mas olha, fazendo o papel de advogada do diabo aqui, para quem nos ouve, elogio público obrigatório em chamada de vídeo não soa forçado demais? Um pouco performático em comparação com um tapinha nas costas no corredor? É uma objeção excelente. E soa artificial no início, sim, mas a resposta da fonte é que essa artificialidade é um mal necessário para combater um mal maior, que é o vácuo de feedback. Entendi, porque se elogiar só no privado, a equipe não vê. Precisamente. O trabalho isolado vira anonimato. O elogio na reunião cria um mapa de competências visível, constrói uma rede onde a própria equipe começa a reconhecer o mérito uns dos outros. Ah, isso muda a perspectiva. É usar a reunião como um palco de cultura. E isso nos leva à terceira regra: delegar em público. Aqui é onde fica realmente interessante, porque o instinto de muito gestor é otimizar o tempo mandando mensagem privada. Um chat aqui, um e-mail separado ali. Parece eficiência pura, mas o material soa um alarme gigante sobre isso. Porque delegar só por canais privados cria silos de informação horríveis. Ninguém sabe o que o colega está fazendo, gera duplicação e muito isolamento. Tem até uma anedota brilhante na fonte sobre isso. A do instrutor de programação, né? Essa mesmo. Ele assumiu um projeto super complexo, equipe toda dispersa, e percebeu a confusão dos e-mails isolados. A solução dele foi pegar o plano do projeto, abrir na tela toda semana em uma reunião e delegar publicamente ali mesmo. Para todo mundo ver o mapa completo? Exato. Ele relatou uma mudança radical no engajamento. Vê como uma linha de código específica se encaixa no quebra-cabeça enorme do projeto, devolveu significado para a rotina da galera. O contexto é tudo, né? Tirar as pessoas da bolha. E isso flui para a quarta regra: misturar equipes e celebrar, para evitar panelinhas remotas. Isso. Forçar uma rotação criando projetos especiais cruzados, de inovação. A fonte fala muito sobre evitar que o profissional se sinta como uma engrenagem na máquina. Ninguém quer ser só uma engrenagem. E para ajudar nisso, vem a quinta regra: usar a tecnologia ao máximo. E não é só ligar a câmera, é usar quadros brancos virtuais, enquetes, manter o chat ativo. Pode parecer bobo, tipo, um quadro branco virtual não é uma inovação revolucionária. Pois é, não é. Por que tanto peso nisso? Pelo propósito psicológico. Quando várias pessoas desenham ou movem elementos em um quadro compartilhado ao mesmo tempo, a dinâmica muda, deixa de ser uma transmissão passiva. Passa a ser criação ativa. Exato. Simula aquela colaboração tátil, recria a sensação de estar ombro a ombro na mesma mesa. Quebra a monotonia da tela. É a diferença entre assistir ao trabalho e fazer o trabalho junto. Muito bom. E a sexta regra fecha isso. See something, say something. Se vir algo bom, diga algo. O líder precisa ser um detetive de boas práticas. Tem que dar um megafone para o trabalho invisível.
E, se conectarmos isso ao panorama geral, tem uma verdade inegável sobre essas 6 regras. Que nenhuma delas é orgânica. Nenhuma. Elas são mecanismos puramente artificiais, processos criados deliberadamente para substituir a fricção social que acontecia sem esforço no escritório. A confiança remota é arquitetada por esse contato estruturado. A intenção forçada vencendo o vácuo digital. Mas olha, para isso funcionar no dia a dia, a fonte fala muito sobre acessibilidade multicanal. Sim, porque cada pessoa e cada tarefa tem ritmos diferentes. Confiar só em um canal é receita para o fracasso. Tem coisa que é um e-mail longo, tem coisa que é incêndio para apagar no telefone em 5 minutos. O líder tem que ter várias portas de entrada. E dentro disso, a ferramenta que o texto mais exalta é impressionante: o calendário. É subestimado demais. Na equipe dispersa, o calendário mais os indicadores do comunicador tipo disponível em ligação é a porta de vidro do escritório remoto. A equipe bate o olho e sabe o contexto visual do líder. Reduz a ansiedade, né? Saber que a pessoa está focada, mas está lá. E além do calendário, tem a paixão do instrutor por ferramentas visuais. Quadros Kanban, Trello, planilhas do Excel na nuvem. É ter um ponto central de verdade. Um mapa visual ancorando todo mundo na mesma realidade, não importa a distância. Mas nem tudo é produtividade pura. A fonte traz uma ideia fantástica para suprir a carência informal: os cafés virtuais. Os espaços liminares. No escritório a gente tinha a caminhada até a mesa, a espera do elevador. Esses momentos são cruciais para a descompressão. Falar de esporte, bicho de estimação, e a regra é que sejam meias horas semanais, sem um gestor controlando a pauta. Só para a equipe existir junta sem a pressão da performance. É o cimento invisível. Adoro essa analogia. E tem uma última regra tática que eu achei um alívio para agendas lotadas: a política das reuniões fixas. Ah, essa é maravilhosa. Impecável. Se tem reunião na agenda, mas não mandaram um e-mail com a pauta ou confirmando na semana, a equipe pode assumir que está cancelada. Ninguém entra para ficar olhando para a câmera no vazio esperando alguém aparecer. Respeita o tempo de todo mundo e tira aquele atrito diário. Totalmente. Então, o que tudo isso significa? Depois de ver a perda de comunicação, os 3 Os, as 6 regras, calendário, café virtual, qual é a grande síntese desse módulo sobre gestão remota? A síntese é que a confiança à distância não é magia. Não é carisma. É a soma de comportamentos consistentes. É delegar com transparência, celebrar conquistas, criar espaços de compressão e estar alcançável. É estar presente através da ação. A gente saiu da era em que bater o ponto garantia presença e entramos na era em que a presença precisa ser uma construção intencional diária, exige esforço. Muito esforço. E já que a gente falou tanto sobre como compensar a falta de contato biológico, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem nos ouve. Manda. A gente faz tanta força artificial hoje com essas plataformas. Como vai ser quando a inteligência artificial e a realidade virtual entrarem de vez? Será que os avatares virtuais imitando microexpressões vão trazer de volta essa comunicação rica naturalmente? Ou será que saber que é um algoritmo controlando o avatar vai criar uma barreira de desconfiança inédita? Exatamente isso. O futuro da autenticidade no trabalho vai ser muito mais complexo. Uma reflexão fenomenal e um excelente ponto para a gente fechar a discussão. O horizonte do trabalho à distância ainda vai redefinir muito como a gente se conecta. Muito obrigada pela companhia de todo mundo na nossa jornada de hoje. Liderança é adaptação contínua, então continuem explorando novas perspectivas. Um excelente dia e até a próxima imersão profunda.